palavra de hoje está no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 seguintes. Êxodo 17, 8 seguintes. Essa é a palavra que eu deixei hoje de manhã, na minha rápida meditação que eu faço todos os dias ali no Instagram. E durante a Santa Missa hoje, rezando diante do Santíssimo, essa palavra foi voltando várias vezes ao meu coração. E eu percebi que Deus queria que eu rezasse hoje com ela aqui no Amor Vencerá. Êxodo 17, versículo 8. A vitória sobre os amalecitas. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater com os amalecitas. E amanhã eu estarei de pé no alto da colina com a vara de poder divino na mão. Josué então fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas. Enquanto Moisés, Arão e subiram ao topo da colina. E enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia. Mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Com as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isso para recordação no livro e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés então ergueu um altar e deu um nome: o Senhor é o meu estandarte. Vamos repetir isso? O Senhor é meu estandarte. Mais uma vez, o Senhor é meu estandarte. Veja, meus irmãos, enquanto Moisés, Arão e estavam de braços levantados, um sustentando o outro, os dois sustentando Moisés, Josué, os seus soldados venciam Amaleque. Quando eles abaixavam a guarda, vencia os amalecitas comandados por Amaleque. Nós não podemos baixar as guardas. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse texto: há aqueles que estão à frente da batalha, há aqueles que estão lá adiante e há aqueles que estão por detrás. Há uma tropa, haviam homens rezando pela batalha. Às vezes você queria estar na frente, você queria fazer muitas coisas, você queria dirigir, mas você não pode. Mas você pode estar na retaguarda. Você pode fazer o papel do intercessor, daquele que vai segurar hoje o braço da Rogerinha, do Padre Éder, do Renilson, daquele que vai sustentar a obra de Deus, aquele que vai sustentar o Papa Leão, aquele que vai sustentar a igreja nas suas lutas e nas suas dificuldades. Pode ser que você hoje esteja à frente da batalha, você está lá, né, na frente, enfrentando, correndo os riscos, saindo de casa, tendo que enfrentar muitas coisas. Mas atrás de você precisa haver uma retaguarda. Precisa ter também ao seu lado intercessores, homens e mulheres de Deus que rezam por você. E eu pergunto para você: alguém está rezando por você? Alguém reza pelo Senhor, Padre Éder? Sabe que eu me alegro muito quando às vezes vou em alguns lugares, a pessoa assim: olha, padre, eu rezo pelo Senhor. Até mesmo congregações religiosas, né, que de maneira especial rezam pelos sacerdotes. Eu falo: olha, reza mesmo, porque nós, padres, nós necessitamos muito. Nos últimos tempos nós acompanhamos algumas realidades de alguns sacerdotes com esgotamento, né, burnout, com outras situações. Sim. E eu digo que, graças a Deus, na comunidade nós temos um povo muito grande que reza por nós, padres. Estão ali sustentando a gente na oração, na penitência,
porque entendem a nossa missão e como é bom mesmo experimentar isso. A oração de um povo que entende que o padre é o ministro ordenado e tem a sua missão específica, mas ele precisa da oração. E aí a gente é fortalecido, a gente continua, a gente luta para que a graça de Deus chegue de maneira especial através dos sacramentos, mas chegue até nós. Precisamos. E é interessante que quando você lia o texto, né, da Sagrada Escritura, Rogério, eu ficava assim, mas será porque Moisés pediu para Josué escolher só alguns? Eu não podia levar o acampamento todo? Não podia levar todos os homens do acampamento? Sim. Ele fala assim, não, leva alguns. Porque é justamente isso, né? Existe a missão, né? O específico, existe essa retaguarda. Sim. E aí a gente entende, né? Essa realidade da dinâmica de Deus. Nem sempre você estará à frente, mas isso não significa que você não tem uma missão. Isso mesmo. Então eu quero convidar você hoje a ficar na retaguarda. Vamos rezar? Vamos erguer os nossos braços, vamos sustentar a nossa igreja em oração, vamos ser como Arão e Ur, que estavam ali sustentando os braços de Moisés. Há muita luta acontecendo aí fora. Existem pessoas que estão neste momento vivendo crises fortíssimas. Existem pais, mães que estão numa crise de desespero. Existem pessoas desempregadas. Existem pessoas confusas na fé. Há muitos doentes precisando de oração. Tem gente que não consegue levantar da cama. Tem gente que está afundada numa depressão. Você topa hoje rezar? Eu quero convidar você então a ficar em pé. Você que está aqui, vamos levantar os nossos braços também. Eu sei que às vezes cansa, né? Ficar com os braços levantados. Mas foi essa dinâmica que aconteceu nesse texto. Moisés também cansou e alguém teve que sustentá-lo na oração. Vamos erguer os nossos braços e vamos pedir a Jesus que Ele vá desfazendo os planos de Satanás sobre nós. As grandes guerras, as lutas que estão acontecendo, os entraves que impedem os cristãos de avançarem, as perseguições, aquilo que muitas pessoas estão vivendo, nós estamos colocando em oração neste momento aqui no Amor Vencerá. E eu digo a Jesus, eu sou muito pequenininha, Jesus, sou fraca, mas hoje, Senhor, também eu levanto os meus braços e eu peço, Senhor, que o Senhor intervenha na vida de tantos irmãos e irmãs que estão precisando de oração. Eu também me canso, eu sou fraca, mas hoje eu ofereço esta oração para que o Senhor vença na sua vida, que a vitória aconteça na sua casa, que a vitória aconteça na sua família, que a vitória aconteça nesse território eucarístico da Canção Nova, que a vitória aconteça na vida dos irmãos que estão aqui, colaboradores, amigos, na sua vida, que a vitória aconteça na comunidade Canção Nova. Eu levanto as minhas mãos, eu intercedo. Jesus vence, Jesus destrói, afasta os inimigos, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que vêm destruir o povo de Deus. Sim, Jesus, nós estamos aqui para rezar por todas essas intenções. Vence, Senhor Jesus. Vence, Senhor Jesus. Vence, Senhor Jesus. Ora lá, como intercessores, invocamos o Teu nome, Senhor, para que se manifestando neste lugar, chegue a tantos e tantos corações afastados de Ti, que hoje necessitam da Tua presença. Cantemos então. Invocamos o Teu nome. Canta isso. Invocamos o Teu poder. Invocamos a Tua presença no meio de nós. Peçamos com fé. Invocamos o nome do Senhor. Invocamos o
o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. E peçamos ao Senhor, manifesta neste lugar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Nós te pedimos, Senhor, manifesta. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Solta a sua voz, vai orando no Espírito. Seja um intercessor. Se coloque, na brecha. Se coloque no alto do monte, como Moisés. Levanta seus braços e vá pedindo a intervenção de Deus sobre situações que você mesmo desconhece. Reza, meu irmão, intercede. Sai de você mesmo, intercede pelo outro que está precisando. Peça ao Senhor que a bênção dele venha sobre nós, que ele manifeste, como nós cantamos, seu poder, sua graça sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os jovens. Nós te pedimos hoje, manifesta a tua graça, Senhor, o teu poder, derrama o teu Espírito, derrama a tua unção sobre nós. Tem de piedade e misericórdia, Senhor. Ora labaria shiri cantabalaria. Sustente a sua oração, sustente, assim como Moisés sustentava os braços com ajuda, mas sustente a sua oração de intercessão. Aquilo que o Senhor te pede neste dia é a intercessão, o dom da intercessão. Continue rezando. Moisés rezava com o cajado, com a vara sagrada. Nós rezamos na graça do Espírito Santo. Portanto, Senhor, invocando, Senhor, o teu Espírito Santo, nós queremos neste momento ser verdadeiros intercessores. Vá sustentando, continue rezando. Se você não reza dessa maneira, vá dizendo o nome de Jesus. Vá proclamando esse nome que tem poder. Vá invocando esse nome sobre a vida daqueles que você intercede neste momento. Nós queremos fazer um grande momento de intercessão, não só aqui em Cachoeira Paulista, mas em todo o Brasil, em todos os lugares em que o sinal da TV Canção Nova chega, em que a Canção Nova chega. Nós queremos então viver esta graça do Espírito Santo, viver este poder que é derramado neste momento, graças à nossa intercessão, porque nós não confiamos em nós, mas nós confiamos naquele, no nome daquele que é o Senhor, o vitorioso, e por isso nós rezamos. Vem, Espírito Santo. A imagem que o Senhor me dá são de muros sendo derrubados, grades sendo colocadas no chão. É a oração que já está fazendo efeito. Onde? Eu não sei. Em que lugar? Eu nem imagino. Mas porque você está rezando, porque nós estamos rezando juntos, Deus tem a graça de intervir na vida de pessoas que mal o conhecem, de pessoas que muitas vezes estão ali na beira de um abismo, só esperando alguém que reze por elas. Interessante, eu me lembrei, Padre, que um dia eu estava aqui rezando no Amor Vencerá, e rezando por uma situação de família, por um desemprego. E Jesus disse assim ao meu coração: você reza muito pelas suas coisas, pelos seus interesses. Começa a rezar pelos interesses dos outros. E eu escutei Deus falando isso comigo naquele dia. Aí eu mudei a minha oração.
Eu comecei a rezar por tantas pessoas, por pessoas desconhecidas, por pessoas que passavam pela minha frente. E eu não rezei por intenções de família, pois você não acredita, mas é verdade. Deus começou a abrir portas que eu nem imaginava. Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe daquilo que você precisa. Mas nessa hora, um intercessor, o homem e a mulher de Deus, precisa se importar com aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está passando. Naquele momento, Moisés, ele estava intercedendo pelo povo. Ele não estava preocupado com os braços dele que estavam doendo. Ele estava preocupado com o povo que estava sendo morto na guerra. Vamos nos importar uns com os outros? E mais ainda, quem sabe você vai ser um apoio, né, Padre, de um intercessor, de um homem e de uma mulher de Deus, se unir àquele sacerdote da sua comunidade, daquele homem e mulher de Deus, sustentá-lo na oração, como nós estávamos falando aqui no início do programa. Exatamente. Lógico que a nossa tendência é, na metade da oração, começar a lembrar daquilo que é nosso. Isso. Porque muitas vezes nós somos realmente egoístas, falar claramente. A gente se preocupa tanto conosco. Mas veja, hoje Deus, Ele quer levantar intercessores. E a intercessão é muito importante. Não sei se já viveu a experiência, com certeza, né, Rogério? A gente é de uma outra época, né? Que é onde nós íamos pregar, ali um retiro, tinha a intercessão. O pessoal grupo de intercessão. Que ficava ali na capela e muitas vezes chamava e falava, olha, nós vamos rezar por você e enquanto você estiver lá pregando, nós estamos aqui. E é uma graça extraordinária. Sim. Que a gente experimenta. E é isso que nós queremos fazer. Só que ao invés de receber, a gente acaba recebendo, né? Porque se eu intercedo pela Rogéria, a Rogéria intercede pelo Renilson, o Renilson intercede pelo Sapo, o Sapo intercede por mim, todo mundo recebeu oração. Isso. A gente forma essa corrente. E é isso que o Senhor deseja levantar nesse dia. Então vamos fazer essa experiência, né, Padre? Vamos fazer a experiência de rezar pelos outros nesse momento. Você vai esquecer que você está com problema na sua casa, combinado? Você vai esquecer que tem alguém desempregado na sua família. Você vai esquecer que tem alguém doente aí no quarto da sua casa. E você vai rezar por pessoas que você nem conhece. Você vai erguer os seus braços mais uma vez e vai começar a pedir. Vai pedir pelos jovens, vai pedir pelas crianças, vai pedir rezar por famílias, vai rezar pela sua cidade, vai rezar pelo nosso país, vai rezar pela Ucrânia que está em guerra, pela África, países que estão passando por conflito, pela região da Palestina, da Líbia e de tantos outros ali na região da Terra Santa, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão passando fome. São por elas, Jesus, que eu ofereço este momento no Amor Vencerá. Por alguém que eu não conheço, mas que nesse momento está precisando muito da minha intercessão. E por isso, Jesus, eu ergo meus braços. Quero pedir, Jesus, pelos jovens. Eu tenho os meus filhos jovens, mas hoje eu quero pedir pelo seu jovem, pelos jovens desse país, que estão muitas vezes perdidos nas festas, nas drogas, nas bebidas, no modismo de outros, numa vida totalmente distante de Deus. Eu rezo por esses jovens nesse momento. Rezo pelo seu desemprego, o desemprego da sua casa, pela situação financeira da sua família. Por você que está passando uma necessidade material muito grande, eu nem sei onde você está, mas meu irmão, que Deus abençoe agora a sua vida, que esta guerra contra a miséria, a fome na sua casa sejam vencidas. Eu estou aqui pedindo por você, eu estou aqui pedindo a Jesus pelas nossas famílias, para que o Senhor vença em cada uma delas, Brasil afora, né? Pelo nosso território, que Jesus vá passando pelas casas nesse momento e abençoando, que dê a você hoje um dia de vitória. É o desejo do meu coração.
Derrama, Senhor, a tua vitória sobre o teu povo, Jesus. Tende piedade e misericórdia. Ora labarixiri cantabalaria la Maria labarixiri cantabalar. Ergamos nossos braços, soltemos a nossa voz no Espírito. Sejamos intercessores. Candabalaria la Maria. Vamos encher esse lugar com a nossa oração, com a nossa intercessão, rezando por você. Me vem fortemente ao coração de rezarmos e intercedermos por aqueles que têm síndrome do pânico. Você que sente tantos medos, você que tem vivido tantas crises, é por você que nós agora rezamos e levantamos esse clamor aos céus. É um clamor que levantamos intercedendo por você, intercedendo por você que vive essa situação de síndrome do pânico, que vive assustado, assustada, tomando tantos remédios. Nós pedimos, Senhor, como intercessores, olhai, manifesta o teu poder na vida dessas pessoas. Imagina que o Senhor me dá de uma grande fenda, uma cirurgia muito profunda. Essa cirurgia não cicatriza de forma alguma. Estamos rezando por você, meu irmão, para que a sua cirurgia seja cicatrizada hoje aqui, pela intercessão de muitos que estão rezando por você. Alguém que estava neste momento numa crise de desespero tão grande, porque está com um câncer na região da cabeça. E esse câncer, ele está expurgando pelo seu ouvido também uma secreção que indica uma inflamação muito forte. Nós estamos rezando por você neste momento. Que Jesus toque você, que Jesus te cure, meu irmão, que desapareça no nome de Jesus esse tumor da sua vida. Eu desejo sobre você toda a graça de Deus, toda a saúde lhe venha neste momento. Tende piedade e misericórdia. Você que está pedindo hoje para que seja liberada sobre a sua vida um dinheiro que é importante para a sua casa. Eu sei que tem muitas pessoas precisando de dinheiro e de emprego, de uma intervenção jurídica, mas hoje eu estou rezando por você, para que essa intervenção não demore, para que o Senhor apresse, para que essa intervenção jurídica aconteça e seja-lhe favorável. Vem, Senhor Jesus, tende piedade, Senhor, misericórdia. E o Senhor também alcança uma pessoa em casa que estava justamente rezando com um retrato, uma foto da família sobre o peito. E a hora que a Rogéria falava assim, você tem que rezar intercedendo pelos outros. O sentimento no seu coração fala, mas eu preciso rezar pela minha família. Mas veja, porque você foi obediente àquilo que foi a moção do Espírito nesse momento de intercessão, e intercedeu por outros, o Senhor escuta a sua primeira intenção, aquela que estava no seu coração. Porque você rezou pelas famílias, por outras pessoas, o Senhor te alcançou. Então tome posse desta graça. Eu quero confirmar essa moção que o Padre Éder trouxe. Que você que está fazendo aquilo que pedimos, rezar por outras pessoas, você vai ser visitado por Deus. Ele me mostrava um livro no qual o seu nome estava escrito, mas o desejo do seu coração que fosse apagado. Talvez seja uma dívida, talvez seja um processo que você gostaria que retrocedesse na sua vida, ou algo que lhe aconteceu que você gostaria que as pessoas perdoassem, esquecessem, pois Deus está realizando isto neste momento. Sabe por quê? Porque você está saindo de si, você está rezando por alguém que você não conhece, você está intercedendo por um filho de Deus que você nem sabe onde está. Deus está olhando a sua necessidade. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Manifesta.